No volume 3 tivemos vários acontecimentos, desde a luta contra a Rainha de Sangue, quanto a traição do Cid contra Shadowguard, que no final todo o plano dele acabou indo por água abaixo e ele só voltou a estaca zero. Agora, nesse volume 4, nós teremos muito mais acontecimentos loucos. Nessa parte 1 do volume 4, iremos ver a destruição de um casamento e um pouco mais de sofrimento para nossa querida Rose, que ainda não sofreu o suficiente. Assim como no volume anterior, eu vou dividir esse resumo em duas partes. E a parte 2 vai sair sexta-feira. Mas por hoje, aproveitem essa parte 1. Então chega de enrolação e bora começar com esse resumo. Rose estava sonhando que estava no torneio da deusa da guerra, e na frente dela estava o seu pai, e ela estava o esfaqueando lentamente, enquanto o seu pai dizia que nunca a perdoaria. Ela logo acorda daquele pesadelo com sua própria voz, que estava pedindo desculpas pelo que havia feito. E por não conseguir parar de pensar naquele sonho, uma lágrima acabou escorrendo por sua bochecha. Mas logo alguém acabou batendo na porta. A pessoa na porta era a número 664 junto de 665, que a chamaram para uma nova missão. Enquanto passava por alguns itens caros, Rose começou a pensar que desde que ela entrou na Shadow Garden, ela conseguiria fazer algo para salvar o seu reino. Mas no final, ela não tinha conseguido fazer nada, e por isso ela tinha que se esforçar mais ainda. Então, chegando ao local da missão, o trio encontrou uma linda garota que era a número 559 da Shadow Garden. 559 logo explica que uma fortaleza perto dali tinha uma equipe da elite do culto de Diabolos. E o motivo dela ter chamado elas é porque, além de Rose conhecer aquela fortaleza, ela também recebeu os poderes do próprio Shadow, assim como ela. O que não era algo que qualquer integrante recebia do próprio líder. E ela queria testar a força de Rose para saber se ela realmente era digna desse poder, já que ela era uma serva leal do Shadow. Indo para dentro da fortaleza chamada Saisho, o grupo logo encontrou 40 membros do culto de Diabolos, e para surpresa de Rose, uma das pessoas que estavam no culto era sua mãe, mas ela não parecia ser uma prisioneira. A mãe de Mary logo colocou a sua mão em um altar, e de repente as ruínas começaram a brilhar e padrões e símbolos subiram ao ar. Depois disso, a luz desapareceu e então um pequeno anel apareceu. E ao ver o objeto, 559 logo mandou todas se prepararem para lutar, sem dar muitas explicações sobre para que servia aquele anel. Rose tentou impedi-la falando que sua mãe estava lá, mas 559 nem se importava. Ela logo se revelou para o inimigo e em seguida matou 9 cultistas. O próximo alvo dela seria a mãe de Rose, mas logo a própria Rose estendeu a mão e abraçou a mãe para impedi-la de receber o golpe da espada. Mas aproveitando o momento, um dos líderes a retirou daquele lugar com a sua mãe, e assim começou uma luta feroz entre 3 membros da Shadow Garden contra dezenas de cultistas, o que no final, os únicos que ficaram de pé foi 559 e apenas um líder do culto. Ela já estava muito fraca e logo seria morta, mas para sorte dela, Shadow logo chegou no local e matou o último cultista que estava vivo. 559 logo mudou o comportamento e começou a agir de um jeito que respeitava muito o seu líder. Ela logo reportou sobre o que aconteceu com 666, mas como se tratava de mais de 600 pessoas, Cid, claro, não fazia a menor ideia de que ela era a Rose. Mas depois da confusão, uma integrante da Shadow Garden chega relatando de que Rose iria se casar com Doen Quechua, que para quem não lembra era o Pervy Achat no anime, e aquele era um nome falso dele. E ouvir aquilo deixou Cid meio irritado, isso porque ele pensava que o objetivo de Rose era herdar o trono, e ver ela voltando atrás da palavra dela fez ele não aceitar aquele casamento, querendo que ela não abandonasse as convicções dela, e por isso ele foi direto pro reino em que Rose estava. Chegando em Oriana, Cid, quando viu que os guardas estavam distraídos, iria usar sua velocidade para começar sua busca, mas antes que ele pudesse fazer isso, ele acabou sendo chamado por Epsilon, que aos olhos do público é conhecida como uma pianista chamada Cielo. Nome criativo, diga-se de passagem. Ela logo pergunta para Cid se ele estaria no reino por conta do assunto que eles estavam tendo que resolver, e como sempre, só indo na onda, ele responde que sim, nem sabendo se eles estão falando do mesmo assunto. Então, dizendo que ele era o seu discípulo, Epsilon levou Cid para dentro do castelo onde Doen e Rose se encontravam, enquanto ficava toda grudada nele tentando seduzi-lo. Mas ele logo percebe que tudo aquilo que ela chamava de busto era na verdade slime, com a parte do corpo dela sendo 99% de slime. Coitada. Quando eles entraram no castelo, ele conheceu Doen cara a cara, e como proposta do próprio, ele queria conhecer o potencial do discípulo de Ceylon. Assim, provando seu valor, ele tocou no piano a música Moonlight, o que foi o suficiente para fazer todos que estavam o desprezando começarem a chorar. E logo, quando eles estavam saindo, Cid usou sua velocidade para roubar um anel que Doen tinha guardado, mas ficando com pena, ele pelo menos deixou a caixinha com ele. Sem querer perder tempo, Cid logo falou a Epsilon que iria explorar o castelo, e uma empregada se voluntariou para ser a guia dele, o que infelizmente para Cid, que queria
iria logo encontrar Rose, ele teve que aceitar. O nome da empregada era Margaret, e ela ficou bem interessada no Sid por causa das habilidades dele no piano. E durante o caminho, ela o arrastou pro canto para propor que ele trabalhasse para a família dela como pianista, com um salário sendo de 70 milhões de zenis por ano. Isso, claro, chamou muito a atenção dele, mas ele logo trocou de assunto perguntando a localização de Rose, e mesmo não podendo, mas mesmo assim falando, Margaret diz para Sid que Rose estava na torre mais alta do castelo, mas por conta de eles estarem tão perto que parecia causar um mal entendido, um guarda do castelo muito zangado chamou a atenção deles. Esse guarda era um stalker da Margaret, que acreditava do fundo do coração dele que ela estava apaixonada por ele. E depois de ter aguentado todo um monólogo do amor entre eles, Sid aproveitou que Margaret deixou ele sozinho com esse guarda para ir até onde Rose estava. E indo para Rose, ela estava olhando para o céu melancolicamente através da janela de seu quarto. Ela havia prometido se casar com Dowen em troca dele manter sua mãe segura. E no final, ela conseguiu proteger sua mãe. Mas isso a fez duvidar se essa decisão foi a melhor para o reino de Oriana. Mas durante seus pensamentos, de repente, alguém bateu na janela. E esse alguém era o seu amado, Sid Kagenou. E olha, por mais que na cabeça da Rose essa cena seja bem séria pra ela, quando você para pra ver que tudo que o Sid tá falando é pra fazer os clichês acontecerem e a interpretação dos dois sobre o outro estarem erradas, ela fica bem engraçada ao invés de séria. Mas pra não dizer que não falei sobre a conversa, basicamente o Sid tenta fazer com que Rose voltasse a ser como ela era antes e voltasse ao caminho que ela escolheu, que ele pensava que era o trono, enquanto a Rose pensava que esse caminho que ela achava que era o mesmo caminho do Sid era eles ficarem juntos para sempre. E enquanto Rose ficava se enchendo de lágrimas, Sid estava agindo como o maior protagonista clichê já existente. Ele até mandou uma frase que ele sempre quis dizer, que era: mesmo que o mundo esteja contra ele, ele jamais aceitará esse casamento. Mas no fim, essa conversa não adiantou de nada, porque a Rose, precisando proteger a mãe, não podia voltar atrás. E o Sid, após descobrir que a mãe delas estava sendo feita de refém, já sabia o que deveria fazer. No dia seguinte, Epsilon estava conversando com Victoria sobre a falha na missão que ela cometeu, e Victoria estava insistindo na decisão de considerar Rose como uma traidora da Shadow Garden e executá-la o mais rápido possível. Mas Epsilon logo recusa aquela decisão, porque Victoria sempre costuma levar sua lealdade à Shadow Garden longe demais, resultando nessas decisões precipitadas. E ela diz para não decepcioná-la no futuro, porque ela estará em uma posição muito próxima das 7 sombras. Mas Epsilon admite que uma parte da culpa também vai para ela, por ela não ter informado sobre a presença da mãe de Rose na missão, dizendo que só queria que Rose acabasse com isso antes que ela soubesse. E Victoria diz que Shadow já está acompanhando tudo de perto. Quando elas tocaram no assunto de seu líder, elas começaram a falar sobre como o seu líder sempre estava sabendo de tudo e sempre estava à frente delas. E elas começaram a pensar o quanto isso parecia solitário. Mas deixando esse tópico de lado, Epsilon falou sobre o anel que Victoria tinha tentado pegar. Ela disse que aquele anel era a chave para desencadear um poder que Oriana teve que usar na guerra contra Bergalta, um poder tão forte que aniquilou 100.000 soldados. E o nome desse poder era Rosa Negra. O que ouvir sobre o poder deixou Victoria bem assustada, mas elas logo também deixaram esse tópico de lado porque Sid logo chegou. E elas então serviram comida e também massagem para ele. No dia seguinte, Sid estava explorando o castelo para conseguir encontrar a rainha e poder salvá-la, mas passando por uma sala de música, ele acaba reencontrando Margaret, que logo perguntou se o guarda que eles encontraram no outro dia o machucou ou fez alguma coisa, e que ele não deveria se preocupar porque ela já lidou com ele e conseguiu fazer ele ser demitido por supostamente ter roubado doces, sendo que foi o Sid que fez aquilo. E enquanto falava, ela conseguiu mudar o curso do assunto para ele trabalhar para a família dela enquanto começava a se aproximar dele, mas começando a se manter longe, Sid, assim como antes, acaba recusando a oferta, até que Epsilon chega a tempo no salão e espanta Margaret de lá. Sid acaba falando como os nobres não pareciam tão nervosos com a guerra, e Epsilon diz que esse era o costume de Oriana. Os nobres odeiam guerras e amam artes. Tudo isso por conta da Rosa Negra. E ao ouvir aquele nome e acreditando que realmente era só uma rosa que era negra, Sid diz que tinha vontade de ver essa flor, e Epsilon começa a ficar surpresa por seu mestre querer ver um evento tão catastrófico. Mas como era a vontade de seu senhor, ela não teria por que ir contra. E depois de outro mal entendido ser criado, Sid logo descobre a localização do quarto da rainha e, sem perder tempo, vai em direção do quarto. Quando ele finalmente descobriu onde se localizava o quarto, Sid teve uma surpresa que não seria nem um pouco boa para Rose. Pela janela, ele conseguiu ver a mãe de Rose junto de Dowen, e diferente do que ele pensava, ela não parecia nem um pouco enojada pela presença dele. E ele logo ouve Dowen dizendo que depois que a cerimônia terminasse, ele não precisaria mais da Rose, e quando a matasse, ele se casaria com a mãe dela. Não só isso, como ela também estava ciente de que o rei estava sendo drogado e manipulado, e mesmo assim, a mulher nem se importava com aquilo, pois o que interessava a ela era governar o reino junto de Dowen, mostrando os verdadeiros vilões dessa história. Sid não se importou muito com aquilo, mas viu que aquela seria uma situação
situação vantajosa para finalmente conseguir abrir os olhos de Rose e fazer ela voltar ao caminho que ela escolheu. E agora ele tinha a intenção de levá-la até lá para mostrar a verdade e fazer ela se encher de raiva e matar aqueles dois, para que ela finalmente herdasse o trono do reino de Oriana. Mas infelizmente o plano não ocorreu como ele queria. Sem dificuldade, ele conseguiu facilmente ir até o quarto de Rose, e quando ele mostrou para ela toda a verdade, Rose apenas começou a negar tudo aquilo, sem conseguir processar direito toda aquela informação, já que com aquela verdade ela finalmente conseguia ver que por tudo o que ela estava lutando não passava de uma mentira. E sem conseguir enfrentar a verdade e se enchendo de tristeza, Rose infelizmente não aguentou e acabou desmaiando. E isso fez Cid ficar meio triste por ter o seu plano arruinado. Na sua mente, Rose só pôde começar a desejar voltar aos tempos de ignorância onde ela não sabia da verdade. Ela então logo acordou com uma música sendo tocada no piano. E a música mais uma vez era Moonlight. Quando acordou e foi em direção à música, ela acabou encontrando Cid. E começando mais um discurso clichê, Cid começa a falar como aquela música permitia a ele ver o mundo com mais facilidade. E também como ele costuma dividir o mundo em duas coisas, as que são importantes para ele e as que não são importantes, se focando em apenas os seus objetivos. E claro, Rose achava que ele estava falando do amor entre eles. E depois de ter feito um discurso, ele logo some da sala. E tudo que Rose encontrou foi um anel cheio de gravuras nele. E Rose acreditava que aquilo era um anel de noivado do Cid. Só que claro, não era. E o Cid só perdeu o anel e deixou lá sem querer. Antes do casamento, Dowen estava olhando para o salão de cerimônias do segundo andar, perguntando para uma cultista se a segurança estava perfeita, já que a Shadow Garden poderia muito bem acabar interrompendo o casamento. Mas ele estava mais feliz do que preocupado, já que tudo estava indo como planejado. O motivo desse casamento estar acontecendo foi tudo por culpa do rei, já que ele acabou modificando um anel que era o anel que a mãe da Rose tinha conseguido. E agora, a dona do anel era a própria Rose. Então ele não poderia usar o anel até que ele se casasse com ela primeiro. De qualquer forma, o que mais importava para ele era finalmente entrar na Távola. E enquanto começava a se gabar antes mesmo de completar a missão, ele pegou a caixinha de seu bolso, onde teoricamente estaria o anel. E quando ele abriu, ele não encontrou nada. E claro, isso fez ele começar a ficar desesperado ao saber que o anel não estava onde deveria estar. E ele então começou a revirar os seus pensamentos para descobrir quem poderia ter roubado ele. Mas ele logo viu que teria que procurar pelo anel por conta própria. Mas de repente, a voz de um homem ecoou na cabeça de Dowen, apenas dizendo que esperava muito dele e que não o decepcionasse. E aquela voz fez Dowen ficar mais inquieto, pois aquele homem poderia facilmente tirar a vida dele caso alguma coisa desse errado. E Dowen não pôde fazer nada além de ficar desesperado. Com isso, o fatídico evento finalmente chegou, e com o seu vestido branco de noiva, Rose foi até o altar onde seria feito o juramento. Embaixo dela, várias pessoas estavam vaiando e xingando ela, mas Rose não estava dando importância, pois ela já tinha feito sua escolha. O momento do juramento de alma finalmente tinha chegado. Dowen já tinha confirmado seu juramento, mas quando chegou a vez de Rose, ela logo recusou, dizendo que não jurava, o que logo deixou Dowen em choque por achar que estava na vantagem absoluta, e ficando à frente do público, ela afirma que matou o rei e que não tinha nenhuma desculpa. Porém, o culpado disso tudo era Dowen, revelando que ele era o culpado por ter manipulado o rei e também por ter tentado derrubar a família real. Porém, ela afirmou tudo isso sem ter nenhuma prova, e logo disse que decidiu seguir o amor verdadeiro. E quando ela disse isso, ela logo enfiou a mão no bolso e tirou o anel que ela pensava que Cid tinha dado para ela. Dowen logo viu que aquele anel era o anel hereditário e perguntou por que ela tinha aquilo. E sem responder, Rose logo colocou o anel no seu dedo anelar esquerdo. E quando ela o colocou, uma luz deslumbrante surgiu do anel. E quando a luz se acalmou, apareceu uma figura do falecido rei de Oriana, que sem perder tempo, revelou toda a verdade, revelando sobre as drogas que estavam sendo colocadas em sua comida e bebida, e também sobre os planos de Dowen que fazia parte do culto de Diabolos. E para finalizar a mensagem, ele diz que o futuro de Oriana estaria nas mãos da filha que ele tanto amava e confiava, que era Rose Oriana. A ilusão, quando disse isso, olhou diretamente para Rose, mostrando que mesmo tirando a vida de seu amado pai, ele nunca a odiou e sempre a amou até o fim. E quando a mensagem do rei terminou, Dowen começou a ficar desesperado, mandando os guardas atacarem Rose, mas todos apenas começaram a olhar para ele com desapontamento e desprezo. Então, vendo que ninguém faria o trabalho, ele mesmo decidiu fazer. Mas Rose facilmente contra-ataca com sua espada de slime e desfere 3 ataques em Dowen, que logo se vendo encurralado, estava rejeitando aquela realidade. Mas antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa, o seu pescoço acabou sendo arrancado sem que ninguém percebesse.
percebesse. E a mãe de Rose, que tinha ficado horrorizada com a morte de seu amado em pouco tempo, também teve o mesmo destino. O culpado daqueles assassinatos logo se revelou, e esse era o homem que Dowen temia. O nome do responsável era Mordred, dizendo que estava lá para limpar toda a bagunça, além de que a chave já tinha sido herdada, e por isso ele podia abrir o portal quando ele quisesse. Quando Rose estava para perguntar do que ele estava falando, um poder mágico desagradável começou a preencher o local. Era um poder mágico tão denso e pesado que quase deixou as pessoas do lugar sem fôlego, e uma escuridão misteriosa cobriu todo o céu. E sem que as pessoas soubessem, a Rosa Negra tinha sido ativada de novo, e de dentro da rosa começaram a sair figuras negras, voando pelo céu enquanto faziam um som desagradável. E após serem invocadas, as criaturas começaram a atacar as pessoas que estavam mais perto. Rose tentou matar quantas criaturas ela conseguia, mas os números eram muito grandes. Mas Mordred, que estava apenas observando, logo percebeu que os verdadeiros inimigos do culto finalmente haviam chegado. Números 664 e 665 foram as primeiras que abateram as criaturas antes que elas alcançassem os civis, e logo quem apareceu foi Victoria, Beta e Epsilon. E depois de ser provocado, Mordred puxou algo do seu peito e jogou em direção à Rosa Negra. E após aquilo, de repente, um grande poder mágico começou a se concentrar, e dele saiu uma criatura em chamas que tinha enormes asas negras. E segundo Mordred, o nome dessa criatura era o Grande Rei do Quarto Inferno, Ragnarok. A criatura logo desceu do céu rapidamente em direção a Beta e Epsilon, mas antes que ele pudesse chegar até as duas, Shadow chegou cortando uma das asas de Ragnarok e tingindo a cidade de roxo. A criatura gritou de dor, mas logo regenerou sua asa, demonstrando ser mais um oponente com uma regeneração problemática. Shadow ficou encarregado de lidar com Ragnarok, o levando para outro lugar, enquanto Beta e Epsilon lutariam contra Mordred. Os três então desembainharam suas espadas, e Beta e Epsilon começaram a encurtar a distância, mas percebendo o perigo, elas logo pularam para trás ao mesmo tempo, e algo invisível acabou cortando o ar. E em seguida, uma pequena ferida apareceu na bochecha de Epsilon, mas mesmo que aos olhos de Rose algo inexplicável aconteceu, Beta sabia exatamente o que tinha feito aquilo, e isso era a espada mágica invisível, uma espada que ninguém pode ver e ao mesmo tempo um artefato da antiga civilização dos elfos. Beta soube imediatamente da espada por sentir o cheiro élfico, além de também escutar os elfos sendo destruídos e as lamentações do ferreiro desde o momento em que ele criou a arma. Mas mesmo que Mordred tivesse uma arma tão poderosa e tão vantajosa nas suas mãos, ao ver algo relacionado à sua raça, Beta jurou que tiraria a espada dele, e Mordred apenas tirou sarro da declaração dela, mas Epsilon apenas respondeu usando o poder mágico para criar um ataque invisível parecido com o da espada, o que logo deixou Mordred bem impressionado, mas mesmo com aquela demonstração de poder, aquilo não o deixou com o rabo entre as pernas. Pro azar dele, não demorou muito tempo para que ele ficasse de joelhos e cuspindo sangue, mas mesmo derrotado, Mordred ainda acreditava que Ragnarok logo derrotaria Shadow para ajudá-lo, mas Epsilon apenas riu com aquela informação mentirosa dele, pois elas sabiam muito bem quem seria o vencedor daquela luta. Beta logo disse que elas queriam respostas sobre a Rosa Negra, o que eram aqueles monstros e também sobre quem era Diabolos. Mordred primeiro se recusou a responder as perguntas, mas Beta conseguiu fazê-lo falar, dizendo que se ele acreditava que Ragnarok iria vencer, então não teria problema se ele contasse, e essa simples provocação foi o suficiente para ele falar. Mordred primeiro pergunta se elas sabiam que além daquele mundo em que eles vivem, havia uma infinidade de outros mundos, e eles chamavam esses outros mundos de reinos. Ele começa explicando que todo reino girava em torno de um ponto como seu centro, com o que tem no centro sendo um mistério. Esses reinos giram e giram em volta desse centro por anos, até que chega um momento em que esses inumeráveis mundos podem se colidir. Quando isso acontece, o impacto causa uma fenda no mundo, por meio do quais os dois mundos podem se conectar, e como resultado, dois mundos diferentes interagem entre si. Um exemplo dessa colisão foi há 10 milhões de anos atrás nesse mundo em que eles estão. Naquela época, não existia poder mágico e o mundo era habitado por dragões. Porém, através de uma colisão entre esse mundo e o mundo dos demônios, o poder mágico começou a nascer, com o mundo dos demônios transferindo esse poder mágico para o mundo em que eles estão. E assim, o mundo acabou sofrendo uma mutação drástica. Infelizmente, os dragões não conseguiram se adaptar perante as mudanças, e os dragões de hoje em dia eram apenas uma sombra dos dragões de 10 milhões de anos atrás. E aqueles que conseguiram se adaptar a essa mutação foram os humanos. Mas outra coisa que veio do mundo dos demônios foram os monstros que existem hoje em dia. Mas isso era apenas uma teoria do que uma afirmação. Além disso, também havia uma teoria de que os humanos também vieram de um outro mundo. E respondendo outra pergunta, Mordred diz que a Rosa Negra era um portão que se conectava com o mundo deles com outros reinos.
mundos. E olha, eu vou parar por aqui, o vídeo com certeza ele já deve estar bem grande, então por isso todas as informações que tem a ver com esse multiverso e também outras informações que eu não citei no vídeo vão estar aí na descrição e no comentário fixado. Inclusive recomendo que vocês leiam, porque tem umas coisas que são bem importantes, hein? Terminando esse assunto de multiverso, para surpresa de Mordred, o corpo de Ragnarok acaba caindo no seu pé direito. Cid conseguiu matar a criatura sem muita dificuldade usando os mesmos fios que ele usou quando era John Smith. Não só isso, como as outras membros da Shadow Garden já fizeram a limpa nos monstros. E claro, Mordred ficou muito chocado com aquilo, pois ele estava acreditando até o final que Ragnarok venceria. E vendo o desespero dele, Beta e Epsilon só zoavam com a cara dele, dizendo que ele sempre esteve dançando na palma da mão deles. E ouvir aquilo fez Mordred começar a rir, não aceitando o fato de que seria derrotado. Ele então começou a devorar o corpo morto de Ragnarok, e depois de ingerir a carne da criatura, ele começou a sofrer uma mutação, que obviamente resultou o transformando em um monstro. Mas mesmo depois daquela transformação, Cid apenas o ridicularizou, o que o deixou muito irritado e fez ele ir para cima de Cid. Mas, para surpresa dele, uma magia começou a se concentrar no chão, uma magia tão poderosa que fez o ar tremer, e finalmente toda a magia se concentrou na espada do Cid, espiralando no ar e desenhando um padrão elaborado sobre a lâmina. E acho que não preciso nem dizer o que era, né? Cid usou a sua famosa técnica I Am Atomic. E assim como suas outras vítimas, ele exterminou Mordred da face da terra, com a única coisa que sobrou dele sendo a sua cabeça. Assim, mais um membro do culto tinha sido morto. E quando o céu ficou azul de novo, Beta e Epsilon perceberam que a Rosa Negra estava despedaçada. E quando elas menos perceberam, Cid falou algo muito estranho sobre desaparecer no mundo das trevas. E após dizer isso, ele foi direto para a Rosa Negra, e o portão engoliu Cid por inteiro. Mas antes que fosse tarde demais, Beta também entrou no portão, e depois da entrada dela, a Rosa Negra acabou desaparecendo. E assim, a batalha pelo reino de Oriana chegou ao fim, mas um problema a nível multiversal acabou surgindo.